Olá, alunos do CRI SVM e de demais outros clubes que venham ver esse vídeo. Eu sou Raoni e eu sou ex-aluno do Clube de Relações Internacionais do Colégio Militar de Fortaleza. Bom, e hoje estarei mostrando para vocês que irão participar da Minimum e de demais outras MUNs como funcionam os procedimentos e a escrita de documentos em uma simulação da ONU. Aqui preparei esse material para vocês verem, ignorem a qualidade da câmera, inclusive vou trocar esse fundo na edição depois. E, primeiramente, vou mostrar o índice para vocês. Então, módulo 1, vamos para a estrutura de debates, teremos os tipos de documentos, regras e procedimentos e demais procedimentos como a votação. Primeiramente, para o módulo 1, eu vou explicar quais são os tipos de debates. O principal deles, o primeiro deles, é a lista de oradores, que é o que todos vocês conhecem, o mais comum em mocks. E a lista de oradores, ela tem que ser padrão, a modalidade padrão, a mais comum. Ela é sempre mediada pela mesa, ou seja, possui uma organização maior, e ela já possui uma lista pré-definida. Ou seja, os interessados em fazer discursos, eles levantam as mãos, ou presencialmente, ou a opção no Zoom, caso a simulação seja online, e a mesa vai colocando em uma ordem de sequência. A estratégia nesse caso é que não só ele é mais organizado, como ele também permite que você se prepare com antecedência para o seu discurso, ou seja, você tem um tempo para pensar enquanto os delegados na frente da sua fila estão discursando. E possui um tempo fixo, normalmente determinado pela mesa, mas que pode ser aumentado ou diminuído de acordo com as moções levantadas pelos delegados, como, por exemplo, moção de extensão de tempo, que irei explicar para vocês mais na frente. Mas então, essa é a forma de debate lista de oradores, dando o tempo para vocês, o tempo de fala, e por conta disso também não há sessão de tempo, porque na lista de oradores, caso você não termine o seu discurso, você pode ceder tempo, contanto que tenha mais de 15 segundos restantes do seu discurso. E é mais dinâmico. Agora, nós vamos para o debate não moderado. E o debate não moderado, basicamente a mesa não vai intervir pelo tempo que for disponibilizado. Porém, vocês não podem confundir o debate não moderado com bagunça. Ainda é importante manter o decoro, pessoal. Então, não façam isso, não fiquem monopolizando os discursos durante o debate não moderado. Ainda assim, tem que haver um certo respeito. Então, alguns comitês, inclusive, alguns que eu já participei, os delegados eles se organizam fazendo uma lista informal com os dedos. Mas lembrando que isso não é absolutamente necessário. Então, se você tiver pontos muito importantes, você às vezes precisa se impor mesmo. E ele é essencial para comitês de crise e também momentos de crise em que as resoluções precisam ser tomadas com rapidez e que não pode haver gastação de tempo com lista de espera, de lista de oradores, perguntando se tem alguma moção ou ponto em ordem. Então ele é mais direto. E ele foca muito na elaboração de documentos. Agora, iremos para o Tour de Table. O Tour de Table ele é aprovado por moção, sempre, assim como os demais tipos de debates, tirando a lista de oradores, que é o tradicional. Cada delegado vai ter normalmente 30 segundos, um tempo bem curto, e vai ser pela ordem de listagem da chamada. Você não pode se abster dele e ele garante a participação de todos. O Tour de Table, basicamente, ele funciona para caso haja uma questão muito procedimental ou então um tópico muito sensível dentro do debate que está gerando muita divergência. Então, às vezes, por exemplo, intervenção militar em tal local no comitê do CSNU. Pode-se abrir um tour de table para que se pergunte a opinião de cada delegado da casa a respeito disso. E, claro, ele explicando o porquê com ressalvas de sua posição. É um tipo de debate esclarecedor, mas não muito comum. Aqui nós temos as estruturas, as sessões formais, o discurso de abertura. Bom, nenhum discurso é obrigatório. Você pode ser mais calado se é a sua primeira vez e decidir não discursar, exceto o discurso de abertura. Todos os delegados devem fazer um. E eles apresentam uma visão geral do quais são suas intenções para este comitê, estabelecendo as suas posições iniciais, justamente. E há várias formas de você montar esse discurso. Costumo dizer que ele tem que ser o discurso mais impactante. É como se fosse a sua fachada. Se você faz um discurso muito bom, a mesa já te olha contra os olhos desde o começo do comitê. É como se fosse o seu primeiro parágrafo da redação de uma dissertação argumentativa. Então você pode usar citação de filósofos, contanto que se caiba na temática do seu país. Ou inclusive, como já vi muitos delegados fazendo,
falando parte do seu discurso no idioma do próprio país, o qual ele está representando. Então, cabe várias estratégias. Assim, iniciado o discurso de abertura, a mesa vai perguntar se tem alguma moção, eu ainda vou explicar as moções lá na frente, e o debate vai começar. O debate, começando, vai haver negociações, escrita de documentos e tudo mais, como já bate no ponto 3, e votação para aprovação dele. Então aqui é um mini resumo da estrutura das sessões. Vamos para o módulo 2. Tipo de documentos e como elaborá-los. O primeiro documento que vou falar vai ser o DPO. E ele deve ser confeccionado antes do início da conferência. Normalmente, algumas instituições exigem que você envie o seu DPO até 24 horas antes do começo da primeira sessão. E o porquê isso é tão importante? Para que eles já possam avaliar e dar a sua nota antes mesmo da sessão começar, deixando tempo livres para eles. E o documento de DPO, no caso, o papel dele é basicamente mostrar como é a sua delegação para aquele comitê. Então, ele vai mostrar o seu posicionamento, os seus objetivos diante daquele tema. Você pode dar um contexto e tudo mais, e ele possui uma estrutura muito específica. Ele é como se fosse também a sua fachada, só que versão escrita, que vai ser direcionada apenas para a mesa. Então, fazendo um paralelo com o discurso de abertura, o seu discurso de abertura são para os outros delegados, e o DPO ele é mais completo, ele é feito para a mesa. Vou ter aqui um exemplo de DPO que eu mesmo produzi, mas antes mostrando as características dele. Ele normalmente é feito no Google Docs, mas você pode fazer em outros aplicativos, contanto que, normalmente, A4, Arial 12, tem que ter um espaçamento entre as linhas de 1,5 centímetros, é mais fácil editar isso pelo Google Docs, por isso é mais recomendado. O conteúdo você tem que mostrar a posição oficial do país, objetivo demonstrar e preparação de conhecimento, e o prazo tem que ser enviado antes da conferência. Este foi um DPO que eu escrevi. Aqui eu estava representando um COPS da SpaceX sobre o Comitê de Nações Unidas, ou seja, COPS. O tema era mitigação dos detritos espaciais e o impacto nos satélites. Como vocês podem ver, a estrutura de um DPO vai ser mais ou menos o seguinte. Você vai ter que colocar o brasão de armas. No caso, o meu país não tinha um brasão de armas porque não era um país, era uma empresa. Então, eu coloquei a logo da empresa. Aqui você bota o nome da sua representação, você pode botar o seu nome abaixo, em negrito, claro, para ficar mais bonito. E aqui você bota o seu comitê e o tema específico. Como vocês podem ver, no meu primeiro parágrafo, eu faço uma saudação. É como se fosse o meu primeiro discurso. É com grande honra que a SpaceX vai fazer esse comitê. Aí, eu falo já o meu objetivo bem aqui, prestem atenção, isso é importante. Bem como ser ponte entre as nações, incentivando a minha cooperação. Aí eu dou uma leve contextualizada de o que é a SpaceX, quem é a SpaceX. Uma empresa americana de sistemas fundada em 2002, desde então, a empresa se empenha em tornar... Blá, blá, blá. A SpaceX reconhece o que? Aqui eu já parto direto para a minha argumentação. Então, vou colocando os meus objetivos. Reconheço que há um crescente desafio e que ele pode gerar potencial impacto nas operações espaciais e que, embora, aqui é um ponto que eu vejo, você tem que argumentar no seu DPO com estratégia também. Como, nesse comitê específico, a SpaceX ela ia ser alvo de críticas por conta das suas mega constelações de Starlink, aqui eu já estava reconhecendo que ela poderia causar problemas. E por isso, a empresa implementou estratégias para mitigar essas problemáticas que poderiam ser causadas. E aqui eu reitero, mais uma vez, faço uma segunda argumentação de que a minha empresa já estava participando de diversos acordos para reduzir os riscos e tudo mais. E por fim eu faço uma conclusão. Espero que os demais membros competentes se reúnam para encontrar medidas efetivas para solucionar tal problemática, coisas do tipo. Agradeço atenciosamente, como se fosse uma carta, e aqui a assinatura. Eu redigi normalmente, mas fica melhor, é preferível, inclusive, que se você puder fazer uma assinatura eletrônica, escrever na mão mesmo, você faça e coloca aqui no espaçozinho. E por fim, senhor delegado Rômulo H.D.L. de Abreu, representante da SpaceX. Esse é o DPO, um dos documentos mais importantes para a premiação.
Porque os demais documentos que eu irei citar aqui, eles são para o comitê não falhar, mas a sua premiação como delegado, caro delegado, está muito atrelada ao seu DPO. A sua nota de DPO vai compor a sua nota geral. E agora passamos para o documento de trabalho, Working Paper. Só vou beber aqui um pouco d'água. Preste atenção. Na verdade, não botei aqui, mas antes do Working Paper tem que ter a proposta de agenda. E a proposta de agenda, em alguns comitês, como talvez seja o caso de vocês, vai ser feita antes, por uma questão de otimização de tempo. Mas o porquê que a proposta de agenda ela é tão importante? Tão importante a ponto de que várias instituições e vários clubes de debates internacionais tomem ela como obrigatória. Por conta que ela vai guiar o andamento de vocês no comitê, caros delegados. Então, aqui tem um exemplo de uma proposta de agenda, inclusive do próprio Copos. Boa parte dos documentos que eu coloquei aqui foram do Copos, tirando propostas de resolução, que eu não encontrei do comitê que eu participei. Mas aqui vocês vão debater essa proposta de agenda. Vocês podem, inclusive, redigir a agenda e o DPO são os únicos documentos que vocês podem redigir fora das sessões. A agenda você pode, no caso, não oficial, você vai redigir o seu modelo de agenda, ou seja, você vai tentar vender o seu peixe. Você vai tentar mostrar quais são os pontos que você acredita ser mais relevantes para o andamento desse comitê. E aí você vai discutir com os outros delegados esses tópicos, e vocês vão votar se são pertinentes ou não, e farão uma agenda oficial. E quando essa agenda oficial for feita, ela tem que ser levada a sério, porque a mesa irá tomar como se fosse o roteiro de vocês, principalmente em comitês de crise. Então, se vocês não fizerem jus ao que está escrito, não abordarem todos os tópicos da agenda, vocês serão penalizados e provavelmente falharão a crise. Vocês não têm como falhar a crise se vocês deixarem de abordar tópicos, a crise não, o comitê no caso, se vocês deixarem de abordar tópicos secundários, por exemplo, crise política no Mianmar, ou antiga Birmânia. Há toda a questão militar, humanitária, mas vamos supor que também é uma questão econômica. Dessa questão, um problema secundário. Se vocês não abordarem, por alguma hipótese que provavelmente na prática não aconteceria, mas se vocês não colocassem que isso é um tópico a ser abordado na agenda, caso vocês não abordassem isso durante seu discurso e não fizessem uma proposta viável na proposta de resolução, o comitê falharia. Claro, se vocês não colocassem, não precisariam resolver, exceto o mais básico que, enfim, é uma questão de ser óbvio, porque, por exemplo, temas como você não resolver a política humanitária. Vocês nem precisam de agenda para isso. Vocês simplesmente vão falhar. Mas aqui, sem enrolar muito, é a agenda de vocês. A agenda de vocês vai seguir uma estrutura mais ou menos parecida com essa. Proposta de agenda, se for uma proposta, mas se for agenda oficial, você bota a agenda, enfim. Normalmente aqui tem um preâmbulo, são as frases que você vai colocar antes. Normalmente já possui uma estrutura bem fixa, reafirmando, reconhecendo, enfatizando, assegurando, tal como é feito na própria ONU. Aí você pula o parágrafo, perante isso, mais ou menos seguindo a estrutura. E detalhe, vocês vão fazer tópicos. Tentem ser bem específicos nos tópicos de vocês, mas também não demais. Ou seja, por exemplo, aqui é muito importante você não dar... Você associar tópicos parecidos. Por exemplo, tópico 1, danos técnicos, risco de colisões, limitação de janelas e efeitos dos déficits econômicos, eles são todos tópicos relacionados, ou seja, eles são impactos causados pelos efeitos espaciais. Então, ao invés de você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, você junta todos eles no 1, ou seja, tópico 1, com seus respectivos subtópicos. Dá para ver que você pode fazer subtópicos de subtópicos, como, por exemplo, danos técnicos aos satélites artificiais de entidades políticas ou de entidades públicas ou privadas do setor espacial. E quais tipos de danos? Riscos de colisões ou limitação das janelas de lançamento. Então aqui ele foi mais específico ainda. Mas se atentem para não serem redundantes, ou seja, tópicos que basicamente falam a mesma coisa, subtópicos, abreviem para não ficar um documento cansativo e a mesa não reprovar o documento de vocês. Fica a dica.
E aqui está, tópico um, tópico 2, patrocinadores. Normalmente tem que ter uma quantidade mínima de patrocinadores. Normalmente é 5, que são os principais entes responsáveis por realizar aquelas ações. Normalmente as pessoas que mais debateram aquela proposta. E os signatários. Normalmente tem que ter uma quantidade de signatários grande no comitê, mas não é obrigatório você ser signatário. Você só vai ser signatário se você concordar com o que está sendo dito. Não adianta, durante todos os seus discursos, você se opor aos tópicos da agenda ou de quaisquer documentos e no final assinar, como se tivesse dado seu aval. Não, você pode recusar, inclusive, dependendo do comitê, se for um comitê de segurança da ONU, que alguns países, o top 5 países que possuem poder de veto, se você for e estiver representando um desses países, caso você não signate e você se opõe a ele, você pode vetar o documento. E aí entra a questão das emendas e entra a questão de negociações. Então, se você concorda, signate o documento. Detalhe que o documento, assim como o DPO, ele também vai seguir as mesmas regras de formatação, ditas aqui acima. E características, escrito em tópicos, foco em soluções práticas, serve como base. Não, calma, essa proposta é de confundi, pessoal. Bom, terminada a proposta de agenda, vou fechar essa página. O DPO. Não, vou deixar o DPO aqui. E agora vamos para o documento de trabalho. O documento de trabalho ele tem o objetivo de oficializar as decisões tomadas. Ou seja, ele é como se fosse, gamificando isso um pouco, um checkpoint. Ele basicamente vai oficializar as decisões que vocês tomaram até aquele ponto. Ou seja, ele não resolveu o comitê ainda, mas ele atualizou até onde vocês pararam, até onde vocês já resolveram dos problemas da agenda. E ele tem que ser prático, foca em soluções práticas específicas, serve como base para projetos de resolução. Daqui a pouco eu explico o que isso significa. E pode ser elaborado por grupos de delegações e existe patrocinadores signatários também. Ok, ele tem que resolver os tópicos da agenda. Aqui também foi um documento de trabalho, o primeiro utilizado no COPUS. O Comitê para os Pacíficos do Espaço Exterior propõe que os preâmbulos, os tópicos, os subtópicos, vou disponibilizar, caso os senhores queiram, também um PDF. Enfim, este é o documento. Repare que vocês vão ter que escrever muitos documentos, provavelmente, principalmente dependendo do comitê, se for um comitê mais pouco problemático. E por quê? Porque vocês vão escrever documentos de trabalho, às vezes por sessões. Ou seja, vocês não resolveram todos os tópicos, mas vocês têm que escrever um documento de trabalho antes do término da sessão, senão a sessão falha. E aí vocês vão ter que se apressar. E normalmente vocês escrevem um, dois, três, até mais do que isso, porque vocês também vão ter que escrever documentos de trabalho para resolver crises. Documento de resolução de crises, que são problemas que irão surgir de repente para vocês, e caso os senhores não solucionem em um documento de trabalho de resolução de crise, é porque eu falo documento de trabalho ou resolução de crise porque a fins práticos eles são a mesma coisa, praticamente. Ou seja, caso você não solucione, o comitê de vocês vai falhar e nem adianta mais debater depois disso. Vocês já falharam, vida que segue, vão para casa. Cara, eu acho que eu nunca vi um comitê falhar por conta de uma crise antes da penúltima sessão. Espero que vocês não sejam os primeiros. Tô brincando. Enfim. E por fim, nós chegamos no último dos documentos. No último não, brincadeira. Ao penúltimo, porque ainda botei uma surpresa ali embaixo. Que vai ser a proposta de resolução, pessoal. A proposta de resolução, explicando o que eu tinha dito sobre os documentos de trabalho. Ela basicamente vai ser uma mescla de todos os documentos de trabalho que vocês produziram, tirando os documentos de crise. Ou seja, ele vai juntar todos esses checkpoints em um checkpoint maior, ou seja, uma conclusão geral do problema, com algumas adições a mais. Ou seja, vai ser como se ele fosse o seu último documento de trabalho, mais todos os outros. Ele vai juntar, basicamente, todas as ações preventivas, os documentos, para pôr uma solução definitiva para a problemática do comitê. E, mais uma vez, vocês vão ter que escrever na mesma estrutura dos demais documentos, porém colocando a logo do comitê nele. Ou seja, aqui é muito específico, mas a estrutura muda levemente no comecinho. Porém,
De resto, é a mesma coisa que os senhores já estão habituados. É como qualquer outro documento. Contextualizam problemas nos preâmbulos, referenciam documentos da ONU, começam com palavras como reafirmando, reconhecendo, uma questão de prática, e terminam com ponto e vírgula. As cláusulas operativas apresentam as ações concretas, numeradas em ordem sequencial, e, detalhe, começam com verbos de ação. Eu não tinha citado isso, mas elas devem ser sempre no imperativo. Vocês não estão sugerindo nada. Se essa é a proposta de resolução para vocês, então vocês querem que isso aconteça. Então, verbos no imperativo, pessoal. E a escrita e essas questões parecem simples para alguns, mas, caso não se atentem, elas são o que farão um documento falhar, se ele não for redigido com a devida atenção para esses pormenores. Pensem que os senhores estão representando figuras importantes de países, líderes militares, líderes políticos, e realmente seria ridículo, até risível, se quaisquer um destes não soubessem se expressar da devida forma o seu próprio emprego, ou seja, fossem, enfim. Vocês devem se atentar aos padrões de escrita e a tudo que eu expliquei anteriormente. Emendas. As emendas têm como função corrigir, acrescentar ou excluir algum tópico apresentado no projeto de resolução ou em documento de trabalho. Lembre que eu falei que alguns podem vetar ou que você pode se opor, enfim. Aí entra a questão das emendas. Normalmente existem as emendas amigáveis, que são mini documentos. Eu não vou ter um exemplo de emenda para mostrar para vocês, mas elas basicamente modificam o texto existente de uma cláusula ou preâmbulo específico. Ou seja, se eu sou os Estados Unidos, eu quero fazer uma movimentação de tropas em país X do Oriente Médio, passando de país X para o país Z, porém eu tenho que atravessar o país Y, veja que o tópico não é o país Y em si. E como ele não é, ele é realmente, mas ele é diretamente afetado. Nesse caso, ele poderia discordar. Ele poderia causar problemas para esse documento de trabalho, porque vocês não podem passar um documento de trabalho de forma arbitrária, ou seja, sem que haja um consenso, ou sem que haja devida negociação. Então, para isso, haveria uma negociação e vocês decidiriam isso em emendas, ou para alterar, modificar o texto, uma palavra importante que no contexto gera uma interpretação específica, ou adicionar novas coisas, ressalvas, ou excluir completamente a cláusula. E, para ser debatido, cabe perfeitamente o tour the table, porque durante o tour the table, vocês poderiam, por 30 segundos, um tempo curto, explicar exatamente o que querem. Porém, normalmente, antes de ser votado a proposta de resolução, a mesa pergunta se há alguma objeção. E aí você pode objetar contra isso e a mesa abrirá perguntas. É aconselhável que vocês respondam às perguntas. Por quê? Porque você vai ter um tempo de discurso. Você vai explicar o que te faz ser contra, o que você quer mudar nesta proposta de resolução, nesse documento de agenda. Você vai explicar a sua situação e os outros delegados, para negociarem melhor com você, ou seja, para que o comitê ele ande de uma forma clara, eles irão perguntar e o que vocês acham a respeito de alguns tópicos, irão propor novas ideias, enfim, irão expor a opinião deles. E por isso que é aconselhável que vocês estejam abertos a perguntas, embora não seja obrigatório e embora outras pessoas possam responder essas perguntas, não sendo obrigatoriamente a pessoa que fez a proposta. Documentos especiais. E esse eu estou muito habituado. Sou um maluco que só simula em gabinete. Mas enfim, documentos especiais, eles são de comitês especiais, mas não necessariamente. Eles também atuam em crises. Por exemplo, o documento de ordem. As ordens, elas são os documentos dos comitês de crise e elas são como se fossem a parte de trás dos bastidores funcionando. Porque a parte da frente são os delegados debatendo entre si e resolvendo questões. Porém, a ordem ela é muito mais específica, porque ela vai fazer as ações que estão acontecendo em segundo plano. Então, por exemplo,
Gabinete de Guerra do Peloponeso. Liga de Delfos contra a Liga do Peloponeso, Esparta contra Atenas. Basicamente, enquanto os delegados de uma das casas, porque o documento vai ser dividido, o comitê vai ser dividido em casas, ou seja, um time vai ficar numa sala separada e outro time vai ficar em outra, e eles vão estar debatendo entre si, dentro de cada sala, separadamente, claro. Porém, as ordens enviadas de um a membro tal do comitê, delegado tal, faz uma movimentação de tantas tropas, tem que ser bem específico, para não gerar margem de erro, de dúvidas, pois se gerar, elas serão exploradas. Então, por exemplo, ação militar tal. Não vou ter o exemplo de ordem para mostrar para vocês, então vou explicar aqui como funciona. A ação militar tal, ela vai ser direcionada tantos soldados de tal local para tal local, por conta de qual razão, seja a finalidade que está sendo feito, com qual objetivo, tudo deve ser minuciosamente explicado numa ordem. E, tal como a batalha naval, em que ambos os times estão fazendo ações a quais o outro time não toma conhecimento até que elas já sejam executadas ou computadas, essa ordem ela vai ser enviada para a mesa. Mas vamos supor que o outro time ele decidiu, por alguma razão, escrever uma ordem para a mesa, mobilizando uma tropa de reconhecimento para aquele mesmo local, só para ver se tinha alguém. Essa mobilização de tropas deles, no fim das contas, que era para ser um ataque surpresa, vai ser antecipado. E as duas salas ficaram sabendo depois, pela mesa, que o ataque falhou. Ou seja, o time 1 vai saber que falhou o ataque e o time 2 vai ficar sabendo que houve uma tentativa de ataque que ela foi evitada. E essa é a importância das ordens nos comitês de crise. A carta de Estado. A carta de Estado ela parece muito também com a carta diplomática, porque ela pode ser enviada, o mesmo modelo de carta de Estado praticamente, também é um modelo de acordos bilaterais. Vou ter um exemplo aqui, mas basicamente você envia documentos para a mesa se você precisar realizar alguma ação que ela diga respeito ao escopo de atuação de alguma figura que não está presente no comitê. Por exemplo, você está representando um diplomata, claro, nas Nações Unidas. Porém, se você precisar de auxílio monetário, você, como diplomata, não pode simplesmente prometer que isso vai acontecer. Você vai ter que mandar uma carta de Estado para o presidente ou para o órgão responsável, a fim de que ele lhe especifique a sua permissão quanto a isso. Porém, nos documentos especiais para comitês de crise, a carta de Estado, e nesse caso, na verdade, para demais comitês, não está restrita a comitês de crise, a carta de Estado ela vai servir como uma comunicação formal entre os delegados, e principalmente para concretizar acordos bilaterais. Este é um exemplo de uma carta de Estado que eu produzi também no Corpus. Caramba, o vídeo já está longo. Aqui eu coloquei os brasões de armas, no caso a minha logo, mais o brasão do Chile, porque tem que representar os países envolvidos. Acordo bilateral, cooperação, infraestrutura, orbital e sustentável. Este acordo é firmado. Eu escrevo como se fosse uma carta de fato, colocando data e tudo mais, e a mesma estrutura dos demais documentos que eu mostrei. Aqui no que consiste o acordo, tudo mais. Sendo que isso é uma estrutura padrão, mas a carta ela não precisa seguir exatamente essa estrutura. Ela pode seguir a estrutura de uma comunicação normal, porém informal. Por exemplo, general militar tal mandando uma solicitação, uma salve, propondo uma negociação, como se a própria pessoa estivesse escrevendo para outra pessoa, sem precisar se prender aos tópicos e subtópicos. Então aqui foi só um exemplo, mas fica a critério de vocês. Patrocinadores e signatários. Patrocinadores, aqui eu já expliquei mais à frente. Bom, e tem que ter no mínimo 5 signatários. Agora vamos para o módulo 3. Regras de conduta e procedimentos. Aqui nós temos as moções que eu prometi que ia explicar para vocês. As moções são as seguintes: moção para debate moderado, ou seja, se alguém vai ter que propor caso queira que o tipo de debate mude do debate tradicional para o debate moderado, que é aquele levantado pela mesa.
Vejam, não se esqueçam, mudar da lista de oradores para o debate moderado. E o mesmo vale para as demais moções nesse sentido. Moção para tour the table, moção para debate não moderado, moção para apresentação de documento. Pensa que vocês podem simplesmente transmitir tela ou se levantar e mostrar o documento para todo mundo? Não, tem que ter permissão da mesa para tudo, inclusive para apresentar um documento. E aí vocês pedem moção. E aí tem moção para adiamento de sessão, caso algum tópico ele possa ser adiado para outra sessão, no caso não. Moção para adiamento de sessão, ela é simplesmente para encerrar a sessão. Então o tempo já acabou, aí por questão procedimental alguém pede moção para adiamento de sessão e aquela sessão se encerra. A mesma coisa vocês vão ter que fazer para abertura de sessão e para abertura de comitê. Então, caso vocês se reúnam na sessão seguinte, alguém vai ter que pedir moção para abertura de sessão. Também tem moção, eu não coloquei aqui, mas para reconhecimento de delegação. Caso apareça alguma delegação que não foi chamada, porque a mesa vai fazer uma chamada e você vai ter que se declarar se você é presente ou presente votante. Qual a diferença? O presente ele pode se abster de votações, o presente votante não. E também serve para a mesa verificar quem está ali presente no comitê. Então, caso você esteja ausente durante essa chamada e apareça depois no comitê, alguém vai ter que reconhecer, pedir moção de reconhecimento para a mesa, e você só poderá se expressar ou debater somente após a mesa lhe reconhecer como delegação e você dizer se é presente ou presente votante. Moção para encerramento do debate, finaliza a discussão e vai para a votação. Isso normalmente no final do comitê. Vocês votam o documento da proposta de resolução. Moção para alteração de tempo de discurso. Normalmente, sempre normalmente é para ampliar o tempo, mas caso os delegados não estejam utilizando todo o tempo de discurso, alguém pode realizar uma moção. Normalmente a sugestão da mesa para reduzir esse tempo de discurso, ele simplesmente modifica. Se o padrão é 1 minuto, você pode pedir uma extensão de 15 minutos, dando um motivo, e a mesa pondera se acata ou não. E aqui é a moção para dividir a questão. Vota separadamente partes do documento. Ou seja, um documento completo, vocês vão votar se tópicos e atópicos irão passar. Ou seja, na nossa proposta de resolução, por exemplo, vocês podem reparar que há vários tópicos. Para simplificar, para que alguém não se oponha ao documento inteiro, vocês podem realizar moções por partes. Moções não, moção para votações por partes. Então, delegados que estejam a favor do tópico 1, levantem suas mãos, e aí vejam se o tópico 1 passa e vão realizar o mesmo procedimento em todos os tópicos. Pontos. Pontos, eles não são moções, mas eles são comunicações com a mesa. São importantes. Normalmente a mesa pergunta antes de ir, principalmente na lista de oradores, quando o discurso termina. Ela pergunta, algum ponto ou moção em ordem? E se você tiver uma moção, você levanta e diz a sua moção, caso ela lhe dê autorização para isso, ou o seu ponto. E os pontos são os seguintes. Ponto de privilégio pessoal, para indicar um desconforto, normalmente se estiver calor, ou se a sala em que vocês estiver muito fria, de quaisquer tipos. Caso o delegado tenha expressado seu discurso em um tom muito baixo, tornando impossível escutar, ou enfim, o que ele estiver dizendo. E para esses casos, no caso, você pode inclusive interromper o discurso do delegado. Ou seja, o delegado está falando muito baixo, você fala, ponto de privilégio pessoal, não consegui escutá-lo. E aí a mesa vai acatar. Claro, mantendo o decoro. Não preciso explicar de que maneira, mas façam isso com clareza. Aqui vai ter o ponto de ordem. Ele questiona o descumprimento das regras ou procedimentos incorretos. Não pode interromper o discurso. A fins práticos, o ponto de ordem ele pode ser usado para delegados que estejam descumprindo as regras, mas ele também pode ser direcionado à mesa, caso a mesa não esteja se atentando aos procedimentos de uma simulação. Ou seja, para manter a regra dentro do comitê, não só a mesa é necessária, mas os próprios delegados eles têm o seu papel a cumprir, com pontos de ordem. Pontos de dúvida. Expressam dúvidas sobre o procedimento quando não está claro. Então, o que ficar obtuso para os senhores, vocês poderão perguntar à mesa. Uma questão procedimental,
o que representa algum dos tipos de debates ou, enfim, de quaisquer naturezas que sejam pontos de dúvida, caso vocês sintam necessidade. O quórum e participação. O quórum mínimo para iniciar a sessão é necessário que pelo menos um terço dos delegados estejam presentes e a maioria qualificada. A presença de maioria qualificada, 2/3 dos delegados, é necessária para qualquer decisão substancial. Ou seja, para começar tem que ter um terço e para votar questões importantes tem que ter 2/3. E os processos de votações? Eles são votação de moções, alteração do tempo de discurso, mudança de modalidade, de de sessão, todas essas questões precisam de votos. Mas elas são procedimentais. Então, o tipo de votação para resolver elas é uma maioria simples. Apenas metade dos delegados, mais um, ou seja, mais de 50% dos delegados presentes, precisa votar a favor dela. Apenas sim ou não. Já questões substanciais relacionadas a resoluções, aprovações de emendas, documentos finais e decisões muito importantes, ela precisa de uma maioria qualificada. A maioria qualificada, como dito acima, é 2/3 do comitê mais um, ou seja, mais de 66%, e apenas membros efetivos. Nesse caso, o que quer dizer? Que países observadores ou membros observadores no comitê não podem votar, eles são obrigados a se abster da votação. Mas não apenas eles. Outros demais países que, por alguma razão em suas políticas externas, nem concordam ou não podem mostrar que concordam ou discordam do tema, simplesmente podem se abster da votação. Votar nulo. Procedimento de votação, a mesa anuncia o início da votação e especifica se a questão é procedimental ou substancial. Chamada nominal, cada delegação vai ser chamada por ordem alfabética ou geográfica para declarar seu voto publicamente às demais. Vai ser contabilizado e vai ser anunciado o resultado. Por fim, o papel de vocês, uma dica pessoal minha para os senhores, que é, vocês vão ter que estudar a política externa do país, vejam não só a questão do seu país, mas estudem muito o tema, pessoal. Por quê? Estudar o tema é mais importante. Porque se vocês dominam a problemática, dominam o tema, a forma como ele afeta de uma maneira geral as delegações, você vai conseguir debater bem, independentemente da delegação que você caia. E você pode até não conhecer muito sobre a determinada delegação, porém você entendendo o tema, você entende como resolver e que necessidades e que tópicos serão debatidos antes mesmo da proposta de agenda. Você consegue prever o andamento do comitê. Mas claro, para elaborar um DPO de qualidade, vocês precisam realmente estudar o tema de vocês e a delegação de vocês. Então, preparem seus discursos e argumentos. Participação ativa. Redigir documentos é importante, como dito aqui embaixo, e conta para sua nota se você for um redator ativo. Porém, a participação ativa se complementa. Você não pode negligenciar um e ser muito bom em um detrimento do outro. Porque um delegado, ele fala, mas ele escreve, ele propõe, mas ele aplica. E realmente, pessoalmente, claro que vai dar do estilo de debate de cada um. Aqueles que gostam mais de escrever, falam menos, outros gostam mais de falar. Sempre preferi debater mais, ficar atento aos argumentos dos outros delegados, do que ficar escrevendo documentos. Mas é importante. E, sobre a participação ativa, a parte dos debates, vocês precisam fazer soluções construtivas. Não cabe aqui para ficar o vídeo muito longo, mas procurem entender táticas de negociação e de persuasão. Normalmente tópicos estruturados em um tripé, 3 pontos, tornando de mais fácil absorção e compreensão. Não fazer discursos muito longos, ou seja, faça um discurso longo se preciso, mas naquele discurso foque em até 3 pontos para que ele seja mais bem recebido. Faça perguntas relevantes. O tipo da maiêutica socrática, que era o método de Sócrates de gerar conhecimento, ou seja, ao invés de entregar fatos, faça perguntas para que as pessoas intuitivamente se questionem e entendam o que você quer mostrar a elas. Diplomacia e negociação, formar alianças, negociar textos, buscar consensos, mediar conflitos e impor presença. Manter relacionamentos diplomáticos. Ou seja, qualidades de um bom delegado: criatividade, gestão de tempo, altiva, ouvir, demonstrar respeito pelo delegado que está falando e ouvir para poder saber como refutar, se preciso. Colaboração, flexibilidade, pensamento crítico. E a terminologia.
Aqui foi um bônus que eu coloquei. Patrocinadores são delegados que contribuíram, preâmbulos, parte inicial, emenda amigável, lista de oradores, signatários, cláusulas operativas, dividir a questão e o quórum, que é o número mínimo de delegados necessários para iniciar uma sessão. Bom, este foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo desempenho. Até mais, pessoal!